Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pílulas de História, a nossa segunda parte da aula, sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, sejam bem-vindos, vamos à aula e, começando aqui, nesta aula vamos tratar das fases do conflito, Vamos tratar também aqui da questão da substituição entre a Rússia e os Estados Unidos. Vamos falar também um pouco sobre a questão da tecnologia armamentista, as consequências e o processo de paz. Bom, a primeira fase da guerra é a chamada guerra de movimento. E o que é essa guerra de movimento? A guerra de movimento, ela é a política do general, Alfred von Schieffelin, que ele previa uma guerra relâmpago, uma guerra que fosse assustadoramente rápida. Ele queria vencer esse conflito em 40 dias. Então, no início da guerra, vamos ver aí duas frentes de batalha, certo? E o general Schieffelin previa que tamanha era a potência militar alemã e a capacidade produtiva, eles ganhariam essa guerra rapidamente, com invasões rápidas, chegando aí a ameaçar o coração da França, que é a cidade de Paris, e também na frente oriental, a lutar contra a Rússia. Então, na frente ocidental teríamos a Alemanha lutando contra a França e a Inglaterra, e na frente oriental a Alemanha com auxílio da Áustria e Hungria contra a Rússia. Vamos ver que temos aqui já o sistema de alianças, mas não ele completo, como nós vamos ver no final da guerra. Então, a guerra inicialmente ela é planejada para ser uma guerra europeia, tá certo? E os frontes na Ásia e na África eles vão surgindo posteriormente. Bom, fases da guerra ainda, Aqui eu coloquei uma imagem para tratar um pouco rapidamente de qual era a ideia do general Schlieffen aqui, Era partir da Alemanha, passando pela Bélgica, Holanda, tomando essas regiões aqui, esses países, as resistências, e fazer incursões por várias regiões, inclusive cercando Paris. Acontece que essas 78 divisões germânicas, com artilharia muito pesada, milhares e milhares de alemães, um ataque relâmpago realmente, no sentido de que a mobilidade com armas, tanques, a utilização de aviões, elas vão ser surpreendidas pela resistência aqui da França e da Inglaterra. Então nós vamos perceber que vamos ver vitória dos alemães sobre os russos lá na fronte oriental, que não é o objetivo dessa imagem mostrar aqui, mas vamos perceber a derrota dos alemães, pelo menos uma derrota parcial, em não conseguir conquistar a capital francesa, que é Paris. E aí a pretensão era estabelecer-se em Paris e posteriormente atacar a Inglaterra. Não conseguindo, eles vão recuar até o rio Marne, aqui nessa região, o vale do rio Marne. Então eles vão conquistando cidades importantes como Liège, como Verdun, mas eles são depois detidos a um fronte posterior aqui no vale do rio Marne. É a Batalha de Marne, onde se inicia aí a segunda fase da guerra, que é a chamada Guerra de Trincheiras. Então, a primeira fase da guerra é a guerra de movimento, a caracterização aí do plano Schlieffen, e aí a guerra de trincheiras, que é a maior parte da guerra que vai se desenvolver posteriormente entre 1915 e 1917, a guerra tendo lá no seu final uma mudança de característica, novamente com algumas mudanças de deslocamentos, mas a grande parte da guerra é a guerra de trincheiras. A trincheira é a morada do combatente durante a Primeira Guerra, Segundo um historiador, selecionei essa frase aqui, Lá convive com os colegas, lá se protege dos ataques aéreos, lá ele mora junto ao perigo. Por que morar? Porque era realmente assim que fazia, Eles passavam tempos e tempos, meses e meses ali tentando conquistar palmos, Até um episódio interessante, não é lenda, parece até lenda, mas é um episódio real, de convívio entre tropas inimigas. Então, lá no Natal por volta do Natal de 1914, a gente vai perceber o seguinte,
que esse período de guerra está tão grande, mas aí tem aquele espírito de Natal, né? Aquela solidariedade, o nascimento de Jesus. O que é que fazem, né, os exércitos aí, inglês e alemão? Eles decidem fazer uma trégua. Mas não foi uma trégua acordada entre os comandos, foi uma trégua ali entre os soldados, né? Porque eles acabavam até, às vezes, se conhecendo. E alguns outros relatos de carta, de envolvimento, né? Relatos de soldados que viram, né, um inimigo ser morto, mas tinha estabelecido alguma relação ali, depois acabaram conhecendo familiares. Então são relatos interessantes e dramáticos da guerra, que vale a pena vocês darem aí, utilizarem o Google e pesquisarem um pouco sobre esse episódio, né? Tem outro filme também que narra uma história um filme chamado Cavalo de Guerra, né? Que narra a história desse cavalo que ele vai passando de mão em mão entre os exércitos francês, britânico, alemão, né? E aí as pessoas, os inimigos se aliam para tirar esse cavalo que está preso nos arames farpados da trincheira. Então, alguns desses relatos. E um dos relatos mais emocionantes é da trégua de Natal, aí, onde os exércitos inimigos eles lutaram aí, jogaram uma partida de futebol, né? E aí no outro dia eles voltaram para a guerra, né? E isso não foi bem visto pelos comandos militares, né? Destacar aqui algumas frases, né? A morte, né? A morte é o cheiro da trincheira é basicamente o cheiro de podridão e morte, né? Podridão porque era casa ali, né? Não tinha banho, não tinha muitas vezes saneamento, não tinha saneamento básico nenhum, né? Morria-se muito de doenças, morria muito mais às vezes de doença em algumas regiões do que necessariamente da guerra. Então, a morte de milhares foi decorrência direta, né, do fato de estarmos tratando de uma guerra de trincheiras, né? E milhões de homens ficavam uns diante dos outros nos parapeitos das trincheiras, né, em barricadas feitas com sacos de areias, convivendo diariamente com ratos, piolhos, né, e a falta de saneamento. Então muita gente morria também, não só por causa do inimigo, mas por causa das más condições. Bom, uma substituição importante aí. A substituição que nós vamos ver como importante nesse momento, né, é aqui a saída da Rússia da guerra e a entrada dos Estados Unidos. Bom, e por que essa saída da Rússia e essa entrada dos Estados Unidos? Bom, a Rússia vai passar em 1917 pela Revolução Russa, né? É um país que entra na guerra, a opinião pública é contrária, né? É um país atrasado, é um país que não consegue se manter, tem várias derrotas, e aí ela passa, no meio disso tudo, pelo desgaste da guerra, ela passa pela Revolução Russa. Então a primeira fase da Revolução, lá em fevereiro de 1917, né, ela já vai culminar aqui com a derrubada do czar, e aí a Rússia, né, assina, né, a sua saída. Na verdade, antes de assinar, ela, né, fecha um acordo com a Alemanha, e esse acordo tem várias perdas para ela, eu coloquei aqui, vai ser sancionado lá no Tratado de Brest-Litovsk, né, em 1918, né? E vamos ver também aqui já a Rússia saindo em março de 1917, né? A Alemanha envia Lenin, que estava no exílio, né? Vladimir Lenin, ele volta para a Rússia, né? E aí vai assumir a revolução pelo lado dos bolcheviques, o que vai culminar lá na frente, né, quando os mencheviques saem do poder e os bolcheviques assumem, e aí é o Lenin, né, que lidera a Rússia já em 1918, quando assina o Tratado de Brest-Litovsk, tá? Então a Rússia sai em 1917 e por sair, né, pouco antes da guerra acabar, ela vai ser colocada à parte, né, do processo de divisão dos espólios de guerra, né? Então ela assina um acordo com a Alemanha, ela sai antes. E aí entra os Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos até então se pautava como um mediador da guerra, né? Um país neutro, uma nação importante, industrializada, mas que era neutro até por causa lá da doutrina Monroe, né? Então essa neutralidade não impedia de fazer negócios de forma nenhuma, e eles estavam lucrando, né, com a guerra. Bom, tanto que em 1916, na eleição presidencial, o que é que vai acontecer? Um dos lemas que vai ser utilizado, né,
sobre o presidente é que ele nos manteve fora da guerra, né, no processo de reeleição. Porque o presidente americano tinha mantido, né, os Estados Unidos fora da guerra, apesar da solicitação dos aliados, né? Ele dizia que era a América primeiro, né, que é um lema, inclusive, que o Donald Trump, né, utiliza nos dias de hoje, quando eu estou gravando essa aula, né? Mas os Estados Unidos entram na guerra em 1917. Por quê? Por causa, fundamentalmente, da guerra submarina total alemã, né, que afundava navios americanos, assim como afundou navios brasileiros, né, e também pelos interesses econômicos. Ora, os Estados Unidos estavam emprestando muito dinheiro para as nações da Entente, né, estava vendendo muito, e essas nações derrotadas não teriam como pagar aos Estados Unidos, né? Também a Alemanha, vendo essa interferência, vamos assim dizer, não militar, mas vendo como os Estados Unidos apoiava, né, com suprimentos a Entente, a Alemanha ela tenta fazer uma aliança com os mexicanos, né, e estabelecendo uma aliança com o México, inclusive para tomar áreas territoriais dos Estados Unidos. Então tudo isso é um caldo que faz com que os Estados Unidos entrem na guerra. É muito destacado essa questão econômica, tá? Essa questão econômica é considerada uma das principais. É o que mais aparece, mas esses dois... e a guerra submarina. Mas essa questão mexicana aqui também é importante. Bom, então nós temos aí, né, os Estados Unidos entrando na guerra, rompendo essa neutralidade e se tornando aí um jogador importante na Primeira Guerra Mundial. Falar um pouco das armas, né? É a Primeira Guerra onde nós vamos ver um volume tão grande de armas, né? De bombas, a utilização de tanques. Eles ainda não vão ser tão fundamentais como na Segunda Guerra, mas é uma guerra que os tanques vão ser importantes, né? A utilização de submarinos, utilização de armas que conseguem ter além de um calibre maior, um potencial ofensivo maior, como as metralhadoras, né, granadas. Então, é uma guerra que é rica, por assim dizer, em instrumentos de matança. É uma guerra que é rica, né, a Primeira Guerra Mundial foi a guerra onde a tecnologia advinda lá da Revolução Industrial, ela apareceu em quantidade, né, e vamos assim dizer, em qualidade, né, das armas. Então, o objetivo da arma é matar, então a arma que tem qualidade é a arma que mata mais. Bom, essas inovações, vale destacar, são inovações fruto do processo de evolução tecnológica, né? Então, vamos ter também a questão das comunicações, que é importante, né? O telégrafo, e o sistema de comunicação ele é fundamental, o sonar para os submarinos, tá? Então, a luta dos mares, contando com, além dos navios, né? A localização, mas com os submarinos, ela foi importantíssima, e a Alemanha ela causou muitos estragos nesse sentido, né? Os Estados Unidos também tinham seus submarinos e, inclusive, alguns soldados brasileiros foram convocados, por assim dizer, né? Foram levados, assim dizer, a trabalhar, né, na Marinha Americana para aprender como era esse funcionamento. Em parte, isso se devia também pela função que o Brasil tinha de patrulhar o Atlântico Sul. Aviões, né? O gás, né? O gás mostarda foi o instrumento principal aí, principalmente no que se tratava de fazer as fronteiras se desmancharem. Então, lembra que a gente falou logo lá, guerra de trincheiras. Como é que você fazia sair da trincheira? Né? Através do bombardeio, mas através do gás, né? E aí eles tinham danos terríveis, né? O gás, principalmente o gás mostarda, foi a arma química mais temida aí. Então é a guerra onde pela primeira vez as armas químicas elas vão aparecer fortemente. As armas químicas, assim como as armas biológicas, elas são consideradas as armas mais temidas e as que devem mais ser evitadas em toda a guerra, né? Ora, é também por causa dessa guerra, né, que as mutilações, essas consequências que nós vamos ver, elas vão também fazer evoluir a medicina, tá? Principalmente a cirurgia plástica. Então,
por causa de muitos soldados que vão sair mutilados da guerra, deformados, né, o campo médico ele vai ser profícuo, né, em desenvolver aí, soluções médicas para reparar essa destruição. Bom, na linha produtiva, algo que é importante, né? Os Estados Unidos, o Brasil forneceram, né, suprimentos para os países, né? Os homens estavam em guerra. É a Primeira Guerra Mundial que vai oportunizar para as mulheres uma forte entrada no mercado de trabalho. A gente vai ter lá a Revolução Industrial, né? Com aquela diferenciação salarial entre homens e mulheres. A gente também vai ter na Primeira Guerra Mundial, né, a ideia do esforço de guerra, do esforço produtivo. Então, o que era esse esforço de guerra, esse esforço produtivo, né? Todos mobilizados para economizar suprimentos, economizar alimentos, né? E produzir o máximo de armas e da infraestrutura necessária. E aí as mulheres, né, elas vão ser importantíssimas nessas linhas produtivas. Após o retorno dos homens ao final da Primeira Guerra Mundial, aqueles que retornaram, esse espaço da mulher no mercado de trabalho é uma das pautas de disputa aí social que vai ocorrer em muitas nações, né, europeias. A questão do voto, a questão da participação no mercado de trabalho, né, elas começam inicialmente assim. Bom, saldo de guerra, né, destacar primeiro os mortos. Alguns falam de 10 milhões, outros falam de 30 milhões de mortos, né, as estruturas destruídas e vamos ver aí, né, já que tudo isso está destruído, quem foi a potência que sobrou e não teve destruição? Os Estados Unidos. Então, vamos ver aí o fim da hegemonia europeia e o início, né, do papel dos Estados Unidos como líder mundial. Então, quando é que os Estados Unidos se tornam essa potência mundial, né? Ao final da Primeira Guerra Mundial, ele é o país que sobra. Ele é o país que vai emprestar muito dinheiro, que vai ajudar a reconstruir a Europa. Ele é o país que vai sair assim lucrando com a guerra, né? A guerra não acontece por causa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são o país que vai fomentar a guerra. Os Estados Unidos vai ser o país que vai ter um peso decisivo, mas só entra no final, né? Os Estados Unidos não estava com a pretensão de entrar na guerra, entrando no final, tendo poucos prejuízos, né? E sendo uma nação rica, né? Ela vai acabar se beneficiando e se tornando a maior potência mundial. Bom, já que as outras potências estavam em reconstrução. O papel da Rússia, como saiu antes da guerra, não colheu os frutos, né? Vamos aqui destacar a tentativa do presidente Woodrow Wilson, né? O presidente Wilson é ele que vai, né, ter aquela ideia de América primeiro, de não entrar na guerra, na guerra no primeiro momento, e ao sair da guerra como potência, os Estados Unidos participa do processo de paz, e ele tem uma proposta, né, chamada de 14 pontos de Wilson, né? Vamos ver o desmembramento dos impérios, e aqui principalmente o Império Austro-Húngaro, que vai ser derrotado, e o Império Otomano, né, que vai gerar novos estados, e o Tratado de Versalhes. Bom, o que é que nós vamos ver aqui? 14 pontos de Wilson. O que é que primeiro aqui eu quero destacar aqui? Bom, abolir diplomacia secreta. Lembrar que foi a diplomacia secreta, né, aqueles acordos lá do período de Pax Armada, um dos responsáveis por ter todos esse sistema de alianças armado, e por causa da morte do arquiduque Francisco Ferdinando, né, isso vai gerar, vamos assim dizer, o dominó que vai derrubar toda a cadeia do processo, né, da pilha de dominós que vai gerar a Primeira Guerra Mundial, né? Então as propostas são essas. Liberdade dos mares é um ponto importante para o comércio, né? E aí a eliminação de barreiras econômicas e dos mares é fundamental para os Estados Unidos. É o país que tem o seu parque industrial preservado enquanto as outras nações estão destruídas. Então era uma maneira dos Estados Unidos ganhar, né? A limitação dos armamentos, né? Os países têm que ter uma limitação. Então vejam que são pontos que têm a ver com os motivos da guerra, tá certo? Vamos ajustar as pretensões coloniais, evacuar a Rússia, né? Que já estava acontecendo por causa da Revolução Russa. Então, a restauração da independência da Bélgica, que tinha sido invadida pela Alemanha, né? A Alsácia-Lorena volta para a França, reajustar as fronteiras italianas, né? Que é um país que vai, apesar de mudar de lado durante a guerra, logo no início da guerra, né? Ele não vai
se sentir tão contemplado assim com o resultado da Primeira Guerra, mas ele tem um reajustamento aí, até porque havia dúvida, né? Bom, o desenvolvimento aqui, já que houve a separação entre Áustria e Hungria, dessas nações de forma autônoma, né? E aqui a autonomia também da Turquia, da Polônia, né, com acesso para o mar. Daí surge aquela expressão corredor polonês, né, vou mostrar isso daqui a pouco no mapa, né, e a criação de um organismo internacional para evitar os conflitos, chamado, né, a Liga das Nações. A Liga das Nações é a semente daquilo que hoje a gente conhece como ONU, Organização das Nações Unidas. Ela vai funcionar durante um tempo, mas ela não vai ser muito efetiva, né? Ela não vai conseguir, por exemplo, frear a Segunda Guerra Mundial. Então, ela vai precisar ser reformulada, tá certo? Bom, acontece, né, que a chamada paz, através do processo do Wilson, muitos pontos vão ser aceitos, mas outros não. Né? Principalmente porque o Tratado de Versalhes, aí de 26 de junho de 1919, né? A guerra vai acabar lá com o armistício em 1918. Então o Tratado de Versalhes, né? Aqui 11 de novembro de 1918, o Tratado de Versalhes, que vai ser assinado lá na Conferência de Paris, né? Vai ter um peso de algumas nações. Eles vão ser muito pesados com os Estados Unidos, com a Alemanha. Né? O documento final, tanto que não foi ratificado pelo Congresso americano. Wilson levou uma proposta, mas o que vai ser feito com a Alemanha, né? Principalmente a questão do revanchismo, ela vai ser muito pesada com os Estados Unidos, com a Alemanha, desculpe. E aí, né, como os derrotados não foram ouvidos, o que vai ser feito é uma imposição de uma paz não negociada e imposta. A Alemanha vai ser colocada como a única culpada da guerra, né? Ela tem como característica o revanchismo da França, a redefinição das fronteiras, sempre a Alemanha perdendo, o estabelecimento de indenizações, certo? A Liga das Nações entra, mas ela não funciona, ela não é efetiva. Então, eu coloquei aqui uma série de cláusulas bem divididas, tá certo? E que eu gostaria de destacar aqui, por exemplo, as minas de carvão da região de Sarre vão para a França durante 15 anos. Ou seja, é uma forma da Alemanha pagar, né? E depois, se a Alemanha quisesse reaver, teria que comprar de volta um território que era dele, né? A território, a Prússia Oriental, a Alemanha vai sofrer um corte no chamado corredor polonês, né? A devolução da Alsácia-Lorena. Então são cláusulas geográficas. A Alemanha perde muito, né? Vamos ver a redefinição. Dê uma paradinha, um pause aqui para analisar a criação dos novos países, como o Império Austro-Húngaro ele é dividido, né? Como a Romênia, que ela cresce, é um país que está do lado vencedor, como a Polônia ganha um acesso para o mar, né? Então vamos perceber aqui que as fronteiras vão ser redefinidas e a criação de novos países. Tá certo? Esse outro mapa aqui também, ele tem uma resolução um pouco melhor, apesar de estar em preto e branco, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, a independência da Finlândia, nações que vão ser criadas como Estônia, Letônia, Lituânia, são nações que, antes aqui era a Rússia, como a Rússia saiu da guerra e cedeu esses territórios para a Alemanha e a Alemanha foi derrotada, essas nações ganharam a independência, né? Vamos ver aqui a criação de outras nações. Então, é de fundamental importância. Olha aqui o chamado corredor polonês, tá certo? Então, vamos perceber aqui a Prússia foi separada da Alemanha, a Prússia Oriental, abrindo espaço para a Polônia, que ganhou um acesso ao mar. Né? As cláusulas militares, né, para impedir que a Alemanha desenvolva militarmente, batem basicamente nos contingentes militares e na força armada, né, na força bélica. Então, vão restringir o processo armamentista e vão desmontar o parque bélico. Ora, é esse aqui, aluno, lembre disso, é esse o estado aqui do exército alemão desmontado, que lá quando começa o processo da ascensão de Adolf Hitler, né, Hitler começa a desrespeitar, das primeiras coisas que ele começa a fazer é desrespeitar isso aqui. E as nações que vão lutar contra Hitler na Segunda Guerra Mundial, principalmente a Inglaterra, através do ministro Chamberlain, né, eles vão permitir, né, que aos poucos a Alemanha remonte.
Vejam que foi desmontado o parque militar alemão, né? Cláusula moral e financeira, indenizações, perda de território, né? Perda de colônias, a perda do exército. A Alemanha sai humilhada, né? O que vamos ver na Alemanha posterior à guerra vai ser a fundação da chamada República de Weimar, né? Que é uma república imposta pelas nações vencedoras. Então, aqui, depois a gente ainda vai ter a crise de 29, né? A gente ainda vai perceber que o quê? Isso aqui é dinheiro, é o marco alemão sendo queimado. Tamanha é a inflação, né? Então, a crise econômica, a situação de humilhação, ela vai ser usada como fomento lá para a Segunda Guerra Mundial. Então, quando for estudar a Segunda Guerra Mundial, lembre, um dos motivos, né, da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial ter acontecido por parte da Alemanha é justamente essa humilhação que vai ser utilizada como uma força motriz para desenvolver uma nova máquina de guerra alemã, né? Então, é o que eu chamo aqui de o resultado, como o Tratado de Versalhes impôs a derrota à Alemanha, foram as sementes para um novo banho de guerra. E aqui nós temos, né, uma figura que vai se tornar proeminente, né, Adolf Hitler, que foi um soldado médio, né, medíocre alemão, e ele estava presente, então ele é testemunha ocular desse processo, do final da Primeira Guerra Mundial, e que vai desenvolver aí uma guerra posteriormente lá em 39, que é a Segunda Guerra Mundial. Bom, então eu convido vocês a fazerem as suas leituras, né? Deixem aí os seus comentários, o like, se inscreva, ative o sino das notificações, né? E façam os questionamentos. Aos meus alunos que estão assistindo essa aula, vocês têm lá o Classroom e o contato para poder, né, tirar as dúvidas diretamente. Pode deixar comentário aqui também, qualquer dúvida que eu vou, na medida do possível, respondendo. Até uma próxima.